Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Parabéns a todos os pais presentes, os pais também online. Que a graça do Senhor Jesus os alcance e os capacite a cumprir a missão de pai neste tempo tão desafiador. Ser filho é uma bênção. Ser pai é um privilégio, porque tem muitas pessoas que não conseguiram ser pais. Não porque não geraram, mas porque não cumpriram o propósito. E a nossa palavra nesta manhã, ela tem esse desafio de pastorear o coração da criança. Esse é o desafio do pai, pastorear o filho. Muitas vezes a palavra pastor, que significa guia, aquele que cuida do rebanho, ela pode ser só entendida quando se fala de igreja, mas a melhor igreja é aquela que está na nossa casa, que a igreja começou na casa, ou nas casas. E quando o pai, ele consegue, pela graça de Deus, pastorear o seu rebanho doméstico, família, isso é um privilégio, isso é uma honra. A mãe não é pastora, a mãe é auxiliar do pastor. Quando a mãe fica com a responsabilidade de pastorear filhos, uma vacância vai surgir na alma dessa criança, seja ele, seja ela. Porque a figura do pai produz identidade, autoridade, direção. A figura da mãe, que é uma figura do Espírito Santo, traz conforto, traz ensino, traz segurança. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele nos ensina a viver em comunhão, a vivermos o companheirismo. Você pode saber de uma coisa, talvez você já tenha vivido na sua casa. Eu sou de uma família de 9 irmãos. E a coisa pegava. Eu tenho um irmão que ele era exímio atirador com atiradeira. Lá no interior chamava Cetra. E o meu irmão viu o meu irmão caçula vindo, e ele pegou um limão, aquele limãozinho verde, colocou na tiradeira e acertou na testa do meu irmão caçula. E o meu irmão caçula ficou desmaiado no mesmo lugar. Então, uma família onde tem muitos irmãos, pode acontecer isso. Pode acontecer, não deve, mas pode acontecer. Porque não existem irmãos que não brigam. Todos os irmãos brigam. Ah, lá em casa, meus irmãos não brigam, são anjinhos. Deve precisar de algum tipo de tratamento. Porque onde tem saúde, onde tem vitaminas, onde tem energia, vai haver encrenca. Então, o grande segredo é como as crianças podem brincar sem brigar e como podem brigar sem machucar. Bem, eu tenho 6 netos e sei que não é fácil. E nós viemos de uma família, nós éramos 25 primos. Meu avô, ele dividiu a propriedade em 4 chácaras, e os irmãos ficaram ali, meu pai, os irmãos dele e uma irmã, e nós éramos um total de 25 primos. Vocês não têm noção, dá para escrever alguns livros. Tem histórias que nós praticamos, que o meu primo não sabe até hoje. Algumas estutícias, algumas peraltices que a gente fazia quando criança. Então, criança é criança, e ela precisa de um pastor. E você que é pai, você foi colocado como pastor. Toda igreja que não tem um pastor,
nós sabemos como ela sofre. E ela busca um pastor. Toda família que não tem um pastor, que não tem um pai, ela sofre. E ela está esperando de Deus um pai. Se nós ouvirmos o coração da criança, nós vamos perceber que o que ela mais deseja é ser como seu pai. Ela quer copiar o pai. A filha copia a mãe. Quem aqui não viu a criança, a menina, andando com salto alto dentro de casa? Com o vestido da mãe, querendo ser a mãe. Então, a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse é o conselho de um filho. E Davi, o pai de Salomão, falou muitas vezes: filho meu, filho meu. Davi tentou, buscou de todas as formas fazer com Salomão o que ele não conseguiu fazer com todos os outros filhos, ser pai. E Davi foi um pai para Salomão, que o transformou em um filho sábio, temente a Deus. Se perdeu na trajetória, mas começou muito bem, porque ele teve um pai que o instruiu, o preparou para ser rei. O Moza conseguiu para mim uma cópia, um exemplar do livro Faça-me Rei. Esse livro não tem mais. Quantos pais ainda estão aqui presentes quando nós compramos todos os livros que estavam no mercado, esse exemplar, Faça-me Rei? Quantos pais ainda estão aqui? Nós temos vários pais aqui. Nós compramos mais de 60 livros e nós distribuímos com os pais naquele tempo. Por quê? Porque a missão, segundo o autor desse livro, o Farrar, ele diz, Peter Farrar, ele diz assim: o rei tinha a missão de preparar o seu filho para ser rei. O sacerdote tinha a missão de preparar o seu filho para ser sacerdote. Essa era a missão. Filho de sacerdote seria sacerdote. E filho de rei poderia ser rei, a não ser que tivesse mais filhos. Poderia ser rei. Então, ele tinha a missão de preparar, de instruir. Então, esse livro, ele trabalha com a visão de como você pode ser o mentor, o discipulador do seu filho. E eu busquei esse livro porque eu tenho um vizinho lá no nosso prédio, no nosso condomínio, que ele é um excelente pai. Ele tem 2 filhos, 2 meninos. Esse livro é escrito para pais que tenha filhos homens, não filhos mulheres, não discriminando, mas é o propósito do livro, fazer filhos sacerdotes, filhos reis. Nessa visão, aí esse vizinho, eu vejo lá da minha sacada, ele com os filhos na quadra, jogando futebol. E ele tem um filho, o menor, não, é o maiorzinho. Ele tem um temperamento tremendo. Ele tem um temperamento forte. E quando ele fica insatisfeito, ele dá braçada, ele chuta, ele faz. Aí o pai, calmamente, vai lá e pega ele: vem cá. Vai lá, senta com ele, fala assim: agora você fica aqui comigo até você se acalmar. O filho não é ruim. Os filhos têm temperamentos diferentes. Os filhos são diferentes uns dos outros. E eu vi ele fazer isso várias vezes. E eu fiquei encantado com ele. Aqui no Parque Barigui eu já encontrei vários pais. Alguns bons, alguns não tanto. Um dia eu passei e vi um pai com o filho na bicicleta. E eu estava correndo. E o filho fazia uma pergunta atrás da outra: papai, o que é isso? E o pai respondia: papai, mas por quê? E o pai respondia: papai, e assim? Ele respondia. O pai não perdeu a linha. Ele não falou. Ele estava ali para
mentorear o seu filho. E eu falei assim, desci e fui lá para cumprimentar aquele pai. Disse, meu amigo, você é um pai extraordinário. Você ouve o seu filho, porque uma das missões do pai é ouvir o coração do filho. Esse coração que está engasgado com algumas coisas que ele ainda não entende. E esse pai para e fala assim, meu filho, o que está acontecendo? Fala para o papai, fala para mim. E ele fez isso. Eu disse, eu quero te parabenizar. Mas teve um dia que o pai não estava, mas a mãe estava. Olha que coisa extraordinária. A mãe estava com os 2 filhos lá. Eles jogam lá uns 4 ou 5. E os 2 jogam. Eles são apaixonados por futebol. E aí, nesse dia, ele ficou nervoso de novo. E a mãe foi lá e fez a mesma coisa que o pai fez. O tomou, o levou para fora da quadra, sentou num banquinho que tem lá. E ficou conversando com ele. E eu fiquei encantado. Peguei um bombom daquele bonitão, desci e fui lá e olhei para ele e disse, vem cá, eu quero te dar um abraço no menino. Ele ficou meio sem graça, ficou assim, meio sem graça. Senhor, eu quero te dar esse bombom, esse chocolate, porque você é um filho bom, você ouve o seu pai, você ouve a sua mãe, apesar de não ouvir o seu coração. Ele é nervoso. Aí eu consegui o livro que o Moza me deu, fiz cópia, coloquei numa sacola, eu e Sueli, o livro, 2 canecas e um chocolate especial para os 2. Quando eu cheguei na porta do apartamento ontem, para entregar a sacola, ele veio com a mãe para abrir a porta, e ele já veio me abraçar. Nós nos tornamos amigos. Só porque eu desci, só porque eu falei com ele, eu falei assim, você não é ruim, você é bom. Aí ele me abraçou, já queria pegar a sacola, eu falei, calma, não é toda para você. Tirei o chocolate, falei, esse chocolate para você e para o seu irmão, mas o livro é para a sua família, e as canecas para os seus pais. A mãe pediu permissão, falei, posso dar um abraço no senhor? E me deu aquele abraço apertado. Eu saí dali emocionado. Família. Família. Cada família tem a sua crise, cada família tem a sua dificuldade. Cada pai tem a sua lida. Alguns pais trabalham muito cedo, levantam muito cedo, chegam em casa tarde. Tem dificuldades. Alguns pais têm limitações financeiras. Não esqueço nunca quando o João Brito, quando criança, falou assim, pai, o senhor me dá R$2 para ir para a escola. Lá na escola um colega levou R$50. Aí eu falei assim, conversando com esse teu coleguinha, pergunte a ele quanto tempo o pai dele passa junto com ele. Talvez esses R$50 seja uma tentativa desse pai compensar a ausência dele. E ele conversou e era exatamente aquilo. O pai dava R$50 para o filho tentar ser feliz com R$50, porque não tinha tempo para ficar com ele. A nossa palavra nesta manhã, ela tem a intenção de ajudar você, pai, sem te criticar. A última coisa que um pai precisa é de crítica. Pai precisa de incentivo, de ajuda, de encorajamento, de ajuda, de apoio mesmo. Agora, eu quero dizer uma coisa bem importante antes de começar. Nenhum filho chegará a ser um bom pai se ele não tiver um pai presente para ajudá-lo. Pode ser que ele consiga superar tendo um bom mentor. Mas se ele não tiver na sua vida uma figura que preencha o vazio de pai, dificilmente ele será um bom pai. Por isso, hoje, muitos homens que não conseguem ser bons pais,
é porque não foram filhos cuidados pelos seus pais. Não justifica, porque pais, nós vamos falar aqui no final, eles têm os seus defeitos, mas os filhos podem exercer as suas escolhas, podem fazer as suas decisões. Não é porque eu tive um lar pobre que eu precise ser uma pessoa ruim. Não posso fazer as minhas escolhas. Então, primeira coisa, trabalhando a causa do comportamento da criança. Tem dois versículos, dois textos na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o amor. E quando nós falamos sobre o amor, nós poetizamos muito. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso, o amor não se vangloria, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Jesus vai dizer que do coração do homem saem as coisas boas e as coisas ruins. Ele diz assim, o que estamos colocando no coração das nossas crianças. Deus usou Moisés para dizer que nós deveríamos ensinar aos filhos o quê? Amar ao Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Quando o amor é colocado no coração de uma criança, e amor nesse sentido, não é a gente dar coisas para a criança. Muitas vezes nós conseguimos machucar uma criança, porque nós damos coisas, mas nós não nos damos a ela. Nós não temos toque, nós não temos ouvidos, nós não temos um sorriso, nós não temos um elogio, nós não temos um abraço. Eu encontrei muitos homens com dificuldades de identidade, por eles dizerem assim, pastor, a coisa que eu mais queria do meu pai era um abraço. Pai, você não tem noção da importância de um abraço na vida do seu filho. Só um abraço. O presente, ele é bom, mas ele dura só um minutinho. No dia seguinte, o presente está lá no canto. Já perdeu o valor. Ele quer um outro presente. Mas o abraço, ele transmite algo diferente. Olhar nos olhos. Mateus 7, 21, 22, Jesus diz assim, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos e todas as práticas pecaminosas que estão aqui no texto. Essa visão que Jesus tem. Lucas 6, 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira uma coisa boa. O homem mau, do seu mau tesouro, ele tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. O que um pai hoje precisa dizer, mas ele não tem. Conversava com dois jovens, os dois bem-sucedidos. Um disse assim, pastor, o meu pai trazia presente para o meu irmão, nunca para mim. O meu pai abraçava e elogiava o meu irmão, nunca me abraçou, nunca. Ele era um engenheiro, bem-sucedido, numa empresa extraordinária, tinha tudo que queria ter, mas ele nunca teve o que precisou ter, um abraço, um reconhecimento do seu pai. Não existe nada, posição, cultura, riquezas, que possa substituir ou compensar a perda da presença do pai na vida de uma criança. A família tem se concentrado em tratar o comportamento. Mas qual é o problema que a criança vive? Qual é a causa do seu comportamento? É preciso escutar o coração da criança,
Porque o egoísmo está presente no coração da criança. Salomão vai dizer que a criança já nasce assim, a estultícia está lá. Nós não conseguimos entender uma criança de 1, 2 anos fazendo algumas coisinhas que a gente fica com o cabelo em pé. Quem ensinou? Ninguém. Ela já tem essa índole. Nem todas, mas boa parte das crianças fazem coisas que nós ficamos assim questionando. Como é que ela conseguiu fazer isso? Você solta uma criança dentro de uma casa e ela consegue achar lugares e coisas que você nem imaginou que tinha na sua casa. Porque a criança é como detetive. Ela sai investigando. Ela sai escutando. O desafio é educar, equipar, formar o coração, estabelecer limites, princípios, valores que possam determinar sua conduta e comportamento. O comportamento é impulsionado pelo coração. Você precisa entender seu filho em relação a um conjunto de questões que o afetam, as influências formativas da vida. Eu tive um pai que falava com a gente uma vez só, nunca 2 vezes. Meu pai nunca precisou dizer 2 vezes a mesma coisa. E não era assim, num horário favorável. Meu pai, lá do quarto dele, ele dizia: Sebastião, vai na panificadora pegar o pão. Isso era 5:30 da manhã. E a gente só dizia assim: sim, senhor. Ia buscar o pão. Naquele tempo tinha uma sacola de pano, e quando as famílias encomendavam, você chegava numa panificadora, aquela sacola já tinha os pães que nós encomendávamos. Era só pegar aquela sacola e trazer para casa. Tinha que depois buscar o leite. Quem estudava de manhã fazia as tarefas da tarde, limpar o quintal e fazer o jantar. O jantar naquele tempo era 16 horas. Mas quem estudava à tarde tinha que fazer o café da manhã e fazer o almoço. Hoje, todos os homens da nossa família sabem cozinhar muito bem, sabem passar, sabem cuidar da casa. Por quê? Isso não é uma questão precípua, mas isso é importante. Porque um pai que sabe cozinhar, um pai que sabe cuidar de si, um pai que sabe o mínimo necessário dentro de uma casa, ele vai aliviar a carga da sua esposa. E se ele faz, o filho faz junto. Mas se ele não faz, o filho também não quer fazer. Então tem muita coisa dentro de uma casa que tem destruído casamentos e famílias, porque ela não é compartilhada. Ontem à noite, eu falei assim, nós almoçamos, tem nada a ver com almoço. Eu falei assim, vou fazer uma querera. Aí fui lá, peguei uma calabresa, fiz uma querera, e a Sueli trabalhou ontem, ela trabalhou muito. A Lília deixou muita coisa para ser distribuída, e ela está concluindo a missão. Nosso carro estava lotado, um quarto lá em casa estava lotado, e a gente conseguiu desafogar. Ela trabalhou muito. Eu ajudei. Falei assim, vou fazer uma querera. Quando sentamos à mesa para comer, ela fez a oração: Senhor, muito obrigado porque teu filho fez com tanto carinho essa querera tão gostosa. É só uma querera. Qualquer um faz. Mas se você, pai, chamar o seu filho assim, olha, vou te ensinar a fazer uma querera, o seu filho vai surpreender a esposa dele no futuro. É só uma querera. Mas é o gesto, é a atitude, é compartilhar, é colaborar. Isso dá identidade. É só uma coisinha. Mas se ele não aprender, ele não vai fazer. Alguém tem que ensinar. Segunda coisa, trabalhando o coração da criança, semeando influências que moldam. A disciplina que forma.
Há mais de 30 anos, surgiu a psicologia permissiva. Você não pode fazer uma série de coisas que antes era possível, eram pertinentes aos pais. Dos pais foram tirados os direitos, imputados alguns deveres. A criança não pode ser deixada, a criança não pode isso, não pode aquilo, mas o pai não pode falar, não pode zangar, não pode bater, não pode corrigir, não pode fazer nada. Se nós tivéssemos as manchetes das revistas de 30 anos atrás, você ficaria espantado. Antigamente tinha uma revista chamada Casal Feliz, e trazia muitas reportagens sobre famílias. E nessa revista nós recebíamos artigos de cônjuges e de filhos. Moldar o coração da criança é como um oleiro que prepara o barro, mas tem que ter uma forma para colocar o barro. E o barro, ele precisa se ajustar à forma. A forma pode ser o pai, pode ser a mãe, mas o barro terá que ser o filho. O barro não reclama de ser barro. O barro não reclama do molde da forma. O barro simplesmente se adequa à forma. O pai é a forma. Ele é o modelo, ele é o padrão. Se for bom, sairá um bom vaso. Se ele não for bom, não sairá um bom vaso. Mas o oleiro não desiste. O barro muitas vezes não dá liga suficiente e o vaso ou o objeto desejado não sai da forma correta, ele vai retornar para ser moldado de novo. O pai não pode desistir do seu filho. Ele é o pastor do seu filho, ele é o oleiro do seu filho, ele precisa colocar a mão. Não se trabalha o barro sem sujar as mãos. E tem que tocar, moldar, até o objeto desejado se tornar uma realidade. A disciplina. Irmãos, uma criança disciplinada, ela não é traumatizada. Traumatizada é uma criança sem diálogo. Traumatizada é uma criança sem beijo. Traumatizada é uma criança sem abraço. Traumatizada é uma criança sem elogio. Quando a Duda, minha primeira neta, que agora vai fazer 15 anos, ela estava com mais ou menos 2. Um dia eu cheguei lá, na casa do João, e a Dudinha estava sentada na escada. Eu falei assim, o que a Dudinha está fazendo na escada? É o lugar do pensamento. Lembra dessa história? É o cantinho do pensamento, que foi criado. A criança fez uma arte. Em cima da geladeira, tinha uma varinha. Fica no cantinho do pensamento e reflita sobre o que você falou, sobre o que você fez e sobre o que você não fez. E quando você refletir o suficiente, você vai sair. Se você não ficar no cantinho do pensamento de forma correta, a varinha vai funcionar. Ninguém queria ser objeto da varinha. A varinha de hoje é crime. Se você for denunciado que você está usando a vara, você pode ser preso. Mas talvez seja melhor ser um pai preso do que ser um pai omisso. Porque você vai sair da prisão, mas o seu filho não vai para lá. A disciplina não mata. A disciplina, ela incentiva, ela tira do coração da criança as coisas boas. A disciplina, ela faz com que a criança valorize os pais,
respeite os pais, ame as pessoas, amar idosos. Irmãos, vou fazer agora, daqui exatamente um mês, 70 anos. Quando eu era criança, um idoso, a gente dava bênção. Quem aqui é mais velho sabe. Nós não precisamos ficar ensinando nossos filhos a darem bênção para todo mundo, mas nós precisamos ajudá-los a enxergar o mais velho como alguém mais sábio, como alguém digno de respeito, como alguém digno de obediência. Quem aqui já assistiu o Mr. Bean? Mr. Bean é um péssimo exemplo. Chega num ônibus e veio um vovozinho para sentar, ele corre e senta primeiro. E todo mundo ri, a gente também, porque foi feito para rir. Ele chega numa clínica e está uma mulher toda engessada, e ele vai furtar a senha dela, que é menor que a dele. Só que ela está engessada até a boca, não pode nem falar, e ele acha graça. E ele fica imitando o gesto dela. Mas o castigo vem a cavalo, ele é o último a sair da clínica. Dá tudo errado. Você pode trapacear, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas você vai ficar para trás. Então, educar valores. Os pais se preocupam com o uniforme escolar e com briga de criança na escola, mas não se preocupam quais são as razões das crianças que estão brigando na escola. Por que, meu filho, que você está nervoso assim? Por que, meu filho, que você está batendo no seu coleguinha assim? Conta-se que uma criança na escola, toda vez que ela era confrontada pela professora, a criança saía correndo para fora da sala de aula. Isso aconteceu várias vezes, até que a direção da escola decidiu chamar o pai. E o pai chegou lá e falou assim: olha, o seu filho está com alguma situação que a gente não sabe como lidar. Toda vez que a gente chama a atenção dele, ele tem um comportamento. E quando aquele pai foi confrontado, ele pediu licença e saiu da sala. A direção da escola entendeu por que o filho agia e reagia daquela maneira. Ele estava imitando o comportamento do pai. Então, uma criança, ela vai ser disciplinada, mas ela precisa ser alguém que veja no pai um modelo de comportamento. Como é que eu ensino uma criança a não mentir? Não mentindo. Como é que eu ensino uma criança a ser honesto? Sendo honesto. Não é uma questão de didática, é uma questão de prática. Como é que eu ensino uma criança a ser educada? Quando eu dou lugar para alguém. Cortesia. Quando o João era pequeno, mais ou menos 2 anos e meio, eu fui com ele na panificadora e saí andando. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Papai, o senhor conhece? Não. E por que o senhor está dando bom dia? A gente não precisa conhecer as pessoas para dar bom dia. Bom dia é um gesto de educação. Toda pessoa que você vê pode dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Você pode cumprimentar. Tudo bem. Mas ele nunca esqueceu. É grave, muitas vezes, o erro que um pai comete e o filho guarda. Em terceiro lugar, meus irmãos, criando filhos sob a orientação de Deus. O provérbio diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Tente falar com um orgulhoso que ele está errado. Você vai sofrer. Agora, fale com um humilde que ele está errado. Você vai se alegrar. Se você fala com o sábio, você se alegra, porque o sábio sabe ouvir e sabe obedecer. Mas se você fala com o escarnecedor, ele não vai te ouvir. Ou seja, prepare o seu filho para ser sábio, para aprender a ouvir. É preciso ensinar o filho o temor do Senhor.
Esse é o segredo, pais. Esse é o grande segredo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se você, pai, for um homem que ame a Deus, por favor, se você só aprender isso hoje, se você for um pai que ame a Deus de todo o coração, o seu filho vai amar a Deus. Como é que eu provo que eu amo ao Senhor? Quando eu tenho tempo para ler a sua palavra, e o filho está vendo você ler a palavra. Você não precisa dizer para o seu filho ler a Bíblia, basta que você pegue a Bíblia e diga: meu filho, vamos ler um capítulo da Bíblia hoje? E você vai cultivando, você vai cultivando. Eu fiz culto doméstico todos os dias, enquanto foi possível. Depois nós passamos para 2 dias, enquanto foi possível. Depois nós passamos para 1 dia, porque João e Lília já sabiam muito bem o que queriam. Mas a Lília dirigiu o culto e o João dirigiu o louvor. E depois nós fizemos um teste, cada um, na semana, memorizaria um versículo e falaria dele naquele culto. Podemos ser criativos, mas amar ao Senhor. Quando eu amo ao Senhor, eu respeito. Quando eu amo ao Senhor, eu tenho temor. Temor é diferente de medo. Medo leva você a fugir. Temor leva você a se aproximar. Quando você teme ao Senhor, você fica perto dEle. Quando você tem medo de Deus, fica longe dEle. O pecado leva você a ter medo de Deus, porque traz castigo. O temor de Deus traz bênçãos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. O temor do Senhor. A criança nasce com a inclinação para a rebeldia. Salomão diz: a estultícia está no coração da criança. O coração da criança não é neutro. Ela pode não estar consciente de sua fé, mas foi criada com a necessidade de adorar. Olha como que as crianças cantam aqui. Elas vibram. Elas são adoradoras. Mas se elas não forem ensinadas, elas perderão o tempo precioso da vida delas, não aprendendo. Meus irmãos, eu quero terminar minha palavra. Eu escrevi alguns pensamentos sobre paternidade. Paternidade não é e jamais será pais perfeitos. Pais e filhos são gente. Pais cometem erros e filhos tomam decisões e fazem escolhas. Pais são filhos que se tornaram adultos. O que todo filho deseja? Um lugar especial no coração do seu pai. Pode ser duro e difícil um pai não ter um filho homem, mas será muito mais difícil um filho homem não ter um pai. Ser pai é ser um mentor, um capacitador, um orientador de seu filho, para que ele se torne um homem, o qual assumirá a liderança na geração seguinte da sua família. O mundo não ouve o que o pai diz ao filho, mas a posteridade ouvirá. O mundo não ouvirá, o mundo ouvirá o que o seu filho dirá a seu respeito. Esse é um pensamento de Jean Paul Richter. Missão dos pais: ensinar os filhos o temor do Senhor. Quando os pais amam a Deus, estarão ensinando os seus filhos a desenvolver o seu caráter, temor e obediência. Ensinar em todo o tempo. Moisés diz: ao levantar-te, assentado na porta da tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te. Ou seja, em todo o tempo, pode ser o tempo propício para ensinar. A ausência da paternidade na vida dos filhos, preste atenção, pais,
Mesmo em lares ricos e cultos, encontramos crianças imaturas e desorientadas. Muitos convivendo com problemas emocionais e psiquiátricos. Dr. Dobson, um especialista em comportamento infantil, pesquisou e descobriu que os meninos sofrem mais do que as meninas quanto à paternidade. Os meninos têm 6 vezes mais dificuldades na aprendizagem do que as meninas. 3 vezes mais no envolvimento com vícios, drogas, etc. 4 vezes mais em distúrbios emocionais e comportamentais. 12 vezes mais possibilidades de praticar um homicídio. Meninos até 15 anos revelam 2 vezes mais possibilidade de ter um problema psiquiátrico. 90% dos dependentes químicos são meninos. Em resumo, o Dr. Dobson diz: mais do que nunca, os meninos estão passando por uma crise de autoconfiança que o atinge no fundo da alma. Muitos estão crescendo acreditando que não são amados por seus pais. A diferença entre um bom pai e um mau pai não é a perfeição. A diferença é a habilidade de reconhecer seus erros e aprender com eles. O homem nunca deveria se envergonhar de ter errado, porque errar nada mais é do que dizer no dia seguinte, em outras palavras: hoje sou melhor do que ontem. Concluindo, a história do presidente Ulysses S. Grant, dos Estados Unidos. Aos 17 anos, ele era um jovem que era rotulado de inútil. Todos os seus amigos o chamavam de inútil, mimado. Mas o pai, também grande, percebendo o tempo perdido, chamou um amigo influente e conseguiu inscrever o seu filho na escola, na academia de West Point, que é a melhor academia americana. E ele foi para lá com 18 anos. Quando saiu de lá, ele era um homem diferente, transformado. Lutou a Guerra Civil Americana e venceu. E se tornou presidente dos Estados Unidos. O seu filho pode ser chamado de inútil, mas nunca é tarde para torná-lo um líder. O seu filho pode ser chamado de tantas coisas, mas nunca é tarde para dar a ele uma identidade e um caráter. Esse filho que se tornou presidente teve 4 filhos. E os 4 foram condecorados na Primeira Guerra Mundial. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que Deus quer que você faça. Baixe a sua cabeça. Pais aqui presentes, os seus filhos são como barro. Deus quer torná-los em um vaso precioso. E dentro desse vaso colocar princípios e valores que os tornem diferentes, preciosos, que façam diferença. Não importa a idade que o seu filho tenha, o que importe é a decisão que você precisa tomar, de investir nele, conversar com ele, equipá-lo e colocar nele o temor ao Senhor. Se você é pai aqui nesta manhã, e se você é pai que está nos acompanhando online, não é tarde, ainda há tempo de você recomeçar e cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Eu gostaria de orar por vocês. Pais presentes, vocês gostariam de reassumir o papel de sacerdotes, de mentores dos seus filhos, com a ajuda de Deus, cumprir esse propósito? Fiquem em pé onde vocês estão. Eu quero orar por você. Nesta manhã, o Espírito Santo os revestirá
e os capacitará nesse novo momento, na nova caminhada. Repetem comigo, por favor, assim, pais. Senhor, quero pedir perdão pelo tempo perdido, pela omissão que eu revelei durante a caminhada, não sendo um mentor para o meu filho ou para os meus filhos. Mas eu peço ajuda nesta manhã. Eu quero ser um sacerdote, eu quero ser um discipulador, eu quero ser um mentor, eu quero ser um pai para o meu filho, para a minha filha, e com a ajuda do Senhor, com a bênção do Senhor, eu quero apresentá-lo naquele grande dia, filhos aprovados por Ti. Muito obrigado, Senhor, por me ajudar. Eu entrego a Ti a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar em pé ainda, por favor. Se há alguém aqui nesta manhã, seja pai, seja mãe, seja filho, que ainda não entregou sua vida a Jesus, gostaria de convidar Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, levante a sua mão, onde você está. Eu quero entregar minha vida a Jesus, como meu Senhor e Salvador. Alguém gostaria? Deus abençoe, glorificado seja Deus. Há mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Pode levantar sua mão onde você está. Louvado seja Deus. Você não vai embora sem deixar o seu nome, para que a igreja possa entrar em contato com você, tá bom, meu amigo? Deus te abençoe. Pastor Luiz Wagner, Deus abençoe. Irmãos, erga sua mão bem alto, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, nós te bendizemos por esse dia, pedimos a tua bondade, tua graça, teu favor, sobre cada família aqui representada. Possamos ter um restante de domingo plenamente abençoado por ti. E que ao final desse dia, Senhor, possamos contabilizar as bênçãos que essa palavra trouxe ao nosso coração, reveladora, prática, real, e que possamos ser melhores na nossa caminhada em nome de Jesus. Toma teu filho, pastor Sebastião, sobre ele repousa a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe abundantemente, meu irmão.